Muito bem, queridos, já está no ar aí a nossa live, boa noite. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos vocês aí do Face, que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família, né? Que o Senhor esteja abençoando aí a vida de todos que vão estar conosco nesta live dessa noite. Eu quero, nesse momento, convidar você já para ir aí compartilhando com alguém, alguma pessoa que você conhece, alguma pessoa que você é seu amigo, parente. Já compartilha aí agora, né? Para que nós possamos entrar no ar com a nossa live. Bom, queridos, a irmã Eliane Rodrigues, seja bem-vinda, irmã Eliane Rodrigues de Jesus, né? Se não me engano é de Campos Belos. Seja bem-vindo, irmã Eliane. Deus abençoe, tá bom? Fique conosco aí, porque com certeza Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Amém, queridos? Estamos no ar, né, com mais uma live. Nós estamos, como eu disse para os irmãos, nós estamos com uma série que fala sobre o relacionamento e a intimidade com o Espírito Santo. É isso mesmo, nós estamos com essa série. Na série passada, né, na primeira série, nós falamos, a primeira parte dessa série, nós falamos sobre a importância do tempo para você conhecer Deus, a importância, né, do tempo que você gasta com Deus para você conhecer Ele, né, para você chegar a ter um conhecimento de Deus. E nessa parte agora, nessa série, nós vamos falar sobre um tema que é discernindo a voz de Deus. Discernindo a voz de Deus. Talvez você tenha uma certa dificuldade de discernir a voz de Deus, né? A questão, querido, não é se Deus fala. A questão não é se você ouve Deus. A questão não é se você escuta a voz de Deus. A questão é se você entende que é Deus que está falando. Essa é a questão. É aí que está a questão. Não é se Deus fala, não. Irmão, Deus fala todos os dias. Todos os dias Deus fala. Mas a questão é se eu estou entendendo, se eu estou discernindo, se eu estou reconhecendo a voz de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. A irmã Ana Luzia também está conosco. A paz do Senhor, irmã Ana Luzia. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Viu? Obrigado aí por você estar participando conosco aí da nossa live, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe a sua vida, sua casa, né? Então, queridos, fique conosco nessa live. Nós vamos falar aqui de alguns aspectos, né, que faz com que você discerne a voz de Deus e que faz que até com que você ouve a voz de Deus. Porque tem pessoas que elas têm uma certa dificuldade, né, não somente de discernir, mas de ouvir também, né, de escutar a voz de Deus. E, queridos, a voz de Deus, ela não é complicada. Deus, ele fala todos os dias conosco. Todos os dias Deus fala. Mas é como eu coloquei aí na descrição do vídeo. A questão não é se Deus está falando. A questão é se eu estou ouvindo e entendendo o que Deus está falando. Essa é a questão, né? Essa é a maior questão nossa. Amém, queridos? Então eu vou esperar o pessoal, todo mundo entrar, e nós vamos hoje falar sobre esse tema, né, que é discernindo a voz de Deus. Amém? Fique conosco aí, não saia, né? E eu já te peço para você fazer um favor para mim. Compartilhe com alguma pessoa, né, que você conhece, algum amigo, parente seu aí, esta live, tá bom, queridos? Já participe, já compartilhe com alguém aí, né, esta live. Já diz, olha, o pastor Evaldo já está ao vivo pelo Facebook, tá bom? Eu creio que Deus tem uma palavra de Deus, tem uma palavra para nós nesta noite. Então, nos ajuda aí, já compartilhando, né, com os seus amigos, com as pessoas que estão no Face. Amém? Em nome de Jesus,
Já vai aí compartilhando, viu? E que Deus abençoe a todos, tá bom? Mas já vai compartilhando aí com alguém, com algum parente seu, algum amigo, né? Compartilhe com o máximo de pessoas. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Compartilhe aí, já envia aí a compartilhação do link dessa live, a irmã Meire, seja bem-vinda, irmã Meire, né? Entrou aqui também a irmã Maria Gomes, né? A irmã Maria Gomes também entrou, seja bem-vinda, Deus abençoe, tá bom? Então, queridas, é isso aí. Já compartilhe com algumas pessoas, alguns amigos seus aí do Face, né? Que vai estar participando conosco desta live, tá bom? Daqui a pouco nós vamos começar. Eu só estou esperando começar a entrar mais pessoas aí para nós poder começar a dar início, né, a nossa live, tá bom, queridos? A irmã Ana também acabou de entrar. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmã Ana, Deus abençoe, seja bem-vinda, que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Eu creio que Deus vai estar falando com você hoje, né, através dessa live, tá bom? Fique conosco aí até o final. Queridos, então, eu quero que você preste bastante atenção, eu quero que você faça algumas coisas aqui, e eu estou recebendo uma direção do Espírito de Deus aqui, e eu preciso que você faça essas coisas que eu vou te falar. Na live, no decorrer da live, enquanto nós estivermos fazendo a live, ao vivo aqui, eu gostaria que você não ficasse lendo, eu gostaria que você não ficasse mexendo no celular, né, abrindo páginas do celular, Facebook, WhatsApp, e não ficasse lendo. Outra coisa, não fique conversando com as pessoas próximo de você, não fique conversando. Eu quero que você preste bastante atenção na live, tá bom? Fique sintonizado comigo. Enquanto nós estamos ao vivo aqui, existe uma ligação espiritual. Que ligação é essa, pastor? É uma conexão. É uma conexão entre o Espírito de Deus que mora em mim e o Espírito de Deus que mora em você. Por que essa conexão, pastor? Essa conexão é que vai fazer com que você entenda a palavra que eu vou estar ministrando. Eu sempre, querido, eu tenho falado e eu vou falar isso. A maior preocupação do inimigo não é se você escuta uma pregação. A maior preocupação do inimigo não é se você vai para a igreja. O inimigo ele não está preocupado com se você frequenta a igreja, se você lê livros, se você lê Bíblia, se você ouve pregações. A maior preocupação do inimigo é que você entenda, tenha entendimento da leitura que você está fazendo, né, do culto que você está participando, porque a partir do momento que você tem um entendimento, então vem a transformação. Não existe, querido, transformação sem entendimento. Hoje eu estava conversando hoje com um pastor amigo meu, estava na casa dele, nós estávamos falando justamente sobre isso. Jesus ele diz assim, que o semeador saiu a semear, né, a semente, e alguém não entende, vem o maligno e rouba a semente que foi plantada. Então, o inimigo ele não está preocupado se a semente vai ser semeada, ele está preocupado se você entende a semente que está sendo plantada. A maior preocupação do inimigo hoje, querido, nesses últimos dias, é com os crentes que lutam para entender o que está ouvindo. Que luta para entender o que está ouvindo. Ele não está preocupado se você frequenta cultos e mais cultos da igreja. Ele não está preocupado. Contanto que você não entenda nada que você está ouvindo. Então, a distração, ela é a inimiga número 1 da unção. Você sabe por que muitos de nós não conseguimos ser usados por Deus? Sabe por que muitos de nós não conseguimos ser um canal de Deus a qual abençoa as pessoas? A qual Deus possa usar para transmitir algo para as pessoas? É por causa da distração. A distração, ela é inimiga número 1 da unção. A distração, ela é a inimiga número 1 do entendimento daquilo que você lê, daquilo que você estuda.
A distração, ela é inimigo número 1 da oração, da vida com Deus, vida de oração, né? Então, queridos, é isso aí, é basicamente isso, tá bom? E eu quero que você vai compartilhando essa live aí, tá bom? Vai mandando o link, vai compartilhando com mais pessoas, até chegar mais pessoas aí. Eu quero pegar um número bom de pessoas nessa live, nós divulgamos bastante, né? Compartilhamos com muitas pessoas. Teve algumas pessoas que entrou em contato comigo que estavam tendo uma certa dificuldade de encontrar o meu perfil, né? O meu perfil do Facebook, né? Mas é muito fácil, querido. É só você colocar Evaldo Carvalho. Não tem erro. Evaldo Carvalho já vai aparecer aí, né, o meu perfil do Face. Tá bom, queridos? Mas eu acredito que muitas pessoas já entraram aqui conosco ao vivo e mais pessoas vão entrar ao vivo conosco nesta live, tá bom? Nós vamos estar aqui, vamos gastar um tempo bom aqui hoje, vamos ler alguns textos da Bíblia, da Palavra de Deus, tá bom? E vamos esclarecer, nós vamos falar, vamos explicar claramente para você, né? Não adianta eu vir aqui fazer um estandalhaço, gritar, pular, e você não entender o que eu pregar. Então nós vamos na realidade aqui é um ensinamento. Na realidade nós estamos aqui para aprender junto, né? E eu vou falar bem compassadamente, vou falar devagar, justamente para você compreender e entender aquilo que Deus quer falar com você. Você vai hoje entender como funciona a voz de Deus. Amém, queridos? Você vai entender hoje como realmente funciona a voz de Deus. Então fique conosco aí e daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo, tá bom? Aliás, entrar ao vivo não, nós vamos entrar com a mensagem, mas nós já estamos ao vivo, continue aí. Pastor Domingos Neres, acabou de entrar. Pastor Domingos, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o senhor, sua família, né? Grande amigo, homem de Deus. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. O irmão Júnior Félix também acabou de entrar. Paz do Senhor, pastor Evaldo, né, Carvalho, que Deus abençoe. Estamos assistindo os vídeos. Amém. Glória a Deus. Pastor Domingos, né, é um homem de Deus, pastor do ministério a qual eu tive o privilégio de congregar muito tempo, aprendi muitas coisas, né, ali no ministério da Comunidade Evangélica Projeto de Deus, que tem um líder, né, fundador, ali o líder Apóstolo Mariano, né, um homem de Deus também. Trabalhamos juntos muitos anos, né, como eu sempre falo, eu nunca tinha sido de outro ministério, sempre fui da Sé para Deus, mas chegou um tempo que Deus falou que o meu tempo ali tinha acabado, né, mas eu tenho assim um respeito muito grande, né, por cada um dos pastores ali que fizeram amizade comigo, que foram os meus amigos, e um deles está aqui, que é o pastor Domingos Neres. Pastor, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Amém, queridos? Então, nós vamos hoje falar sobre a voz de Deus. Querido, Deus, ele fala todos os dias. E eu vou passar para você aqui algo, vou ensinar para vocês aqui algo que Deus me ensinou para ouvir a voz dele, para escutar a voz de Deus. Não é difícil. Só tem um porém. Vai requerer treino. Treino, isso mesmo, treino. Você vai ter que treinar todos os dias. Sabe por quê, querido? Nós vamos começar agora, eu vou orar para nós começar, mas antes de nós começar, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu falei na live passada que se você não gastar tempo com Deus, você não vai conhecer Deus. A Bíblia diz, Deus ele diz assim, olha, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua força, nem o forte, aliás, na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer. A maior glória do homem é conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus, querido, não é conhecer a Deus de falar do nome dele, não. É conhecer a Deus de relacionamento, de intimidade. Foram poucos homens na Bíblia que chegaram a ter o conhecimento de Deus por meio do relacionamento da intimidade.
Um deles foi Moisés, Abraão. Abraão também foi um homem, né, que Deus o conheceu por meio do relacionamento, né, e muitos outros homens. Mas um dos homens que, desses dois que eu falei, foi um dos que mais chegaram a ter conhecimento de Deus por meio do relacionamento. Então, queridos, é o pastor João Batista, homem de Deus. Pensa num homem usado por Deus. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Está aí conosco na nossa live. Então, o que acontece, queridos? Eu falei na live passada que Deus é o seguinte: a voz de Deus, ele fala todos os dias. Eu falei na live passada aqui, não sei se os irmãos lembram, é que ouvir a voz de Deus é como um rádio receptor. Nesse exato momento aonde você está aí agora, na sua casa, aonde eu estou aqui, querido, existe centenas, eu posso dizer milhares de ondas sonoras de rádio. Mas eu te pergunto, você está pegando algum agora? Você está captando? Você está ouvindo algum agora aí? Talvez você diz, pastor, não estou ouvindo. Por que você não está escutando? Porque você não está sintonizado. Se você pegar um rádio receptor aí agora, e você pegar e começar então a sintonizar a frequência dessas rádios, você vai então começar a captar, você vai começar então a sintonizar, né, entrar em sintonia com as ondas sonoras dessas rádios que estão aí agora que você não está pegando. Mas por quê? Por causa de duas coisas. Primeiro, o rádio receptor, e segundo, a frequência. Se você não estiver ligado na frequência, se a frequência não estiver correta, você não vai conseguir captar nenhuma rádio, né, que está aí agora. Mas se você sintonizar a frequência, querida, aí você vai pegar. Assim a voz de Deus. Perdão. Se nós não estivermos, querido, ligado na frequência em Deus, se nós não estivermos sintonizado em Deus, nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Mas eu gostaria agora, nesse momento, de orar para nós começarmos, amém? Vamos dar início agora à nossa live. A irmã Maria também acabou de entrar, a irmã Maria Lacerda, né? É uma das nossas alunas que participa lá da escola. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Temos também a irmã Ana também, faz parte da escola, vivendo o sobrenatural na terra, nas dimensões do Espírito Santo, né? E temos mais pessoas aí, eu acredito que alguns dos alunos da nossa escola vai estar entrando aí hoje, para estar participando conosco. Amém, queridos? Então vamos orar? Vamos orar para nós começar. Eu quero que você sintonize agora o seu coração. Eu quero que você pense no Senhor. Irmãos, eu não sei. Eu não vou dizer para vocês, eu não sei. Talvez hoje o Senhor possa me dar algumas palavras de conhecimento aqui e eu posso passar para vocês. Amém? Mas vai tudo estar na direção dele. Se ele me der, eu vou estar passando a palavra de conhecimento para vocês. Amém? Mas eu acredito, eu estou sentindo que Deus vai me dar algumas palavras de conhecimento hoje. Eu quero que você, agora nesse momento, sintonize o seu coração comigo. Pense em Jesus. Não pense nos problemas, nas dificuldades que você está enfrentando. Pense somente no Filho de Deus. E vamos orar. Nós vamos começar agora a nossa live. Eu quero entrar em oração agora, nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor que está entronizado entre os querubins e os serafins, o Senhor, meu Deus, que é digno de toda glória, de toda honra e exaltação. Senhor, hoje nós estamos mais uma noite, mais um sábado, meu Deus, gravando mais, meu Deus, meu Pai, uma live. E hoje nós estamos falando a segunda parte da série, o relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Meu Deus, eu recebi, Senhor, tantas mensagens de pessoas que disseram, pastor, como Deus falou comigo através daquela palavra. Eu preciso gastar mais tempo com Deus para conhecer Deus. Senhor, e hoje nós vamos falar sobre a tua poderosa voz.
Porque, Senhor, as coisas não mudam quando eu falo com o Senhor, as coisas mudam quando o Senhor fala comigo. Meu Deus, as coisas realmente, meu Pai, são abaladas, mudam de lugar quando a sua voz fala. Senhor, hoje nós vamos estar falando sobre a tua poderosa voz. Essa voz que é tão meiga, suave, essa voz que é tão preciosa, essa voz que coloca, Senhor, tudo em ordem que está em desordem. Essa voz que faz criar do nada, faz criar aquilo que não existe. Essa voz que disse haja luz e houve luz. Essa voz que chamou Lázaro do túmulo e ele levantou de 4 dias morto. Senhor, a sua voz é poderosa. Meu Deus, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, fala conosco através desta live. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir o Senhor sintoniza nós, Senhor. Meu Deus, imuniza esse ambiente aqui onde eu estou, os lares que estão ouvindo esta live. Aonde estiver uma casa sintonizada, Senhor, nesta live. Envia anjos agora. Envia anjos guardião. Envia anjos protetores. Envia anjos, meu Deus. Envia, Senhor, agora, meu Deus, os chefes, meu Pai, de exércitos de anjos. Os chefes, meu Deus, de exércitos, de patente altíssima dos teus anjos. Deus, brinda esta live com o poder do teu Espírito, Senhor. Senhor Espírito Santo, eu te convido, Senhor Espírito Santo. A tua palavra diz que quando o Senhor viesse, o Senhor me ensinaria todas as coisas e me faria lembrar de tudo que Jesus disse. A tua palavra diz, Senhor, que a unção do Santo que está em vós, permaneça em vós. E com essa unção, vocês ensinam todas as coisas, que é verdadeiro e não falso. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo, toma o primeiro lugar. Espírito Santo, seja o Senhor que venha falar. Espírito Santo, eu te convido, seja tu o mestre, o professor, aquele que vai nos ensinar, que vai nos instruir. Por favor, Espírito Santo, não me deixe te atrapalhar. Por favor, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu quero te pedir, sintoniza dentro do meu espírito agora o dom da fé com o dom da palavra de sabedoria. Que esses dois dons se fundam agora um com o outro, para que eu tenha intrepidez de falar a sua palavra, ousadia e também sabedoria e discernimento da sua palavra. Senhor, toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar. Espírito Santo, faça do teu jeito, faça da tua forma. Que os dons espirituais entrem em pleno funcionamento agora. Que essas pessoas que estão me ouvindo agora, eles sejam tocados pelo poder do Senhor, que é um santo Senhor Espírito Santo que faz a diferença. Venha penetrar os corações, as vidas, neste lugar. Sim, Senhor, eu faço. Eu te obedeço. Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados por pensamento, por atitude, por ações. Pensamentos consciente e inconsciente. Nos limpa com o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Nos purifica de todo e qualquer pecado. Nos limpa, Senhor. Limpa o nosso canal espiritual para que nós possamos escutar a sua voz. Espírito Santo, que o dom da fé se una com o dom da palavra de sabedoria em pleno funcionamento, para que eu possa estar seguindo os seus comandos durante toda essa ministração. Fala conosco em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Vamos começar agora. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou estar lendo os comentários depois aqui, né? Hoje não deu para mim ir, pastor, mas na próxima eu vou, né? O irmão Júnior é um dos nossos alunos também.
Amém. Eu senti sua falta lá hoje mesmo, varão. Viu? Você e sua esposa. Mas amém. Que Deus abençoe. Queridos, sejam bem-vindos, viu? Desde já eu agradeço a todos vocês por estar aqui conosco. Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui, o Espírito Santo me lembrou aqui uma coisa. Deixa eu te falar para vocês aqui. No decorrer da live, querido, talvez possa cair aí na sua casa a transmissão. Talvez ela vai ficar oscilando um pouco, mas ela vai ficar assim, ela cai e volta. Talvez não será, não estou dizendo certeza. Por quê, pastor? Porque enquanto eu estiver ministrando, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu vou estar acessando a presença de Deus. E quando eu acesso a presença de Deus, e a presença de Deus ela vem para me capacitar, para que eu possa falar, para que o dom da palavra de sabedoria entre em funcionamento, eu preciso do poder de Deus, então cai a transmissão. Cai aí, cai aqui, né? Mas eu acredito que agora vai estabilizar. Teve um dia que foi uma maior dificuldade para poder gravar, né? Mas eu acredito que vai dar certo. Amém? Então, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. E vamos nessa noite falar sobre a voz de Deus. O tema principal hoje da nossa live, nós vamos falar o seguinte tema. Nós vamos estar falando, eu escrevi aqui, né, alguns tópicos do que eu vou falar, mas hoje nós vamos falar aqui sobre discernindo a voz de Deus, né? Discernindo a voz de Deus. Tá bom, queridos? A pergunta não é se Deus fala. Essa não é a pergunta principal. Porque se nós fizermos uma pergunta dessa, nós estamos sendo até ignorantes. Porque a Bíblia diz que Deus ele fala e ele fala claramente. Então, a pergunta não é se Deus fala. Eu acredito que a pergunta certa, correta, seria essa. A pergunta correta e certa seria essa. Será que eu estou ouvindo e discernindo a voz de Deus? Não é se Deus fala. Porque Deus fala todos os dias, a todo tempo e a todo momento, né? Mas o que acontece? A pergunta é essa. É se eu estou ouvindo e discernindo a voz de Deus, né? Querido, ouvir a voz de Deus é uma coisa e discernir a voz de Deus é outra coisa. Porque escuta o que eu quero dizer para vocês aqui nessa noite. Nós vamos ler algum texto da Bíblia aqui, agora não, mas depois. Mas o tema principal é esse, discernindo a voz de Deus. Então vamos lá. Primeiro, você precisa entender. Primeiro, precisamos saber quem está falando conosco. Quem está falando comigo? Essa é a primeira pergunta. Para você poder discernir a voz de Deus, essa é a primeira pergunta. Quem está falando comigo? Né? De quem era essa voz que eu estou ouvindo? Essa é uma das perguntas que nós temos que fazer. A questão é o seguinte, vozes que se comunicam conosco do mundo espiritual vêm de 4 fontes. As vozes espirituais que falam conosco, elas vêm de 4 fontes. Eu quero mostrar para você essas 4 fontes hoje, aqui. A irmã Diana Santana, seja bem-vindo, que Deus abençoe, acabou de entrar. Então, a voz que fala conosco do mundo espiritual, ela vem de 4 fontes, que nós precisamos discernir em meio a essas 4 fontes, qual é a voz de Deus que está falando comigo. Então vamos lá. A primeira fonte é a voz do nosso espírito, é o nosso próprio espírito. O nosso espírito fala conosco, né? Então, há uma voz, o seu espírito que tem uma voz, né? A segunda fonte é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco também. Existe a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco, né? É a segunda fonte. A primeira fonte, né, é o seu espírito. A segunda fonte é o Espírito Santo. Amém, querido? O irmão Cláudio acabou de entrar aqui também. Seja bem-vindo, tá bom? O irmão Cláudio acabou de entrar.
Então, a primeira fonte é o seu espírito. A segunda fonte é o Espírito Santo, né? Nós estamos falando sobre, né, as quatro fontes, as quatro fontes espirituais que falam conosco, né? Então, a terceira fonte aqui, é os espíritos malignos, a voz de demônio. Os espíritos malignos também falam no mundo espiritual. A quarta são a voz dos anjos. Os anjos também falam. Os anjos também têm voz própria, né? Então, em meio a essas quatro fontes que eu falei para você aqui, você precisa agora discernir qual é a voz que está falando com você. Qual é a voz que você está escutando? Será que é a voz do seu espírito? Será que é um demônio? Será que é um anjo que está falando com você? Ou será o Espírito Santo? Será Deus falando com você? Aí é onde você precisa, então, ter o discernimento. Amém, queridos? Aí é onde você precisa ter o discernimento. É o que nós vamos falar aqui nesta live. Amém? Então vamos lá. Eu quero dizer para você aqui uma coisa que você precisa entender. Para você poder ouvir a voz de Deus, eu quero passar para vocês aqui duas coisas. Primeira coisa que você precisa entender. Existe duas categorias de pessoas, né? Existe duas categorias de pessoas, classe de pessoas, que tem uma facilidade muito grande de ouvir a voz de Deus. A primeira classe é os profetas. Os profetas, eles têm uma dificuldade, né, de ouvir, eles têm uma facilidade, de escutar a voz de Deus. Por quê? Porque o profeta, ele já tem uma capacidade além das pessoas normais. Por quê? Porque ele já tem esse chamado. O profeta, ele tem uma facilidade muito grande. A pessoa que tem um ministério profético, porque existe uma diferença entre dom de profecia e ministério de profeta. Existe uma diferença, né? Existe uma diferença muito gritante entre o ministério profético e o dom de profecia. Não nos ensinaram, queridos, mas basicamente não. Você precisa do dom de profecia para ouvir a voz de Deus. O dom de profecia é que vai te dar a capacidade de você escutar a voz de Deus. Sem o dom de profecia, você não pode ouvir a voz de Deus. Você pode até ouvir, mas você vai ter uma certa dificuldade muito grande. Porque o dom de profecia é que te capacita para ouvir a voz de Deus. Vocês lembram de um texto que o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, vós todos podeis profetizar. Por que ele está dizendo que todos podem profetizar? Porque todos podem ouvir a voz de Deus, por meio do dom de profecia. Já o profeta não precisa, basicamente, ele não tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Ele já carrega consigo, além que ele carrega o ministério de profeta, ele carrega o dom de profecia muito forte sobre a vida dele. Então, automaticamente, o profeta, ele tem uma facilidade muito grande de escutar a voz de Deus. E o profeta, queridos, é tão violento, que o profeta, ele não somente ouve, mas ele sente, ele percebe, ele consegue sentir de tudo e de todos. Por quê? Porque ele carrega consigo o dom de discernir espírito. Nós falamos hoje, na nossa escola, sobre o dom de discernir espírito. Falamos sobre as manifestações, o que mostra quando esse dom está sobre você e o que vai acontecer no seu corpo quando esse dom estiver sobre você, para que você identifique, por meio dos sinais no seu corpo, né, quando você está sobre a ação do dom de profecia. E nós falamos que o dom de profecia, ele te dá a capacidade, o dom de profecia, o dom de discernir espírito, ele
vai te dar a capacidade de escutar a voz de Deus e discernir a voz de Deus, né? E outra coisa, nós falamos também sobre o dom de discernir espírito, que o dom de discernir espírito, querido, é toda a hipersensibilidade, todo sentimento debaixo do poder de Deus. Vai te dar uma sensibilidade muito grande, né? Muitas das vezes você vai chegar em lugares, você está normal, você sai de sua casa, né? E você vai para um certo lugar normal. Talvez eu acredito que tem algumas pessoas que têm ministério de profeta que está me ouvindo aí agora, você vai entender. O profeta, ele carrega consigo o ministério, o dom de discernir espírito. Então, você vai sair de casa normal, bonzinho. Quando você chega em determinado lugar, você começa a sentir dor de cabeça, você começa a sentir dor nas pernas, dor nas costas, dor para tudo quanto é lugar. Você começa a ficar angustiado, tristeza, vontade de se matar. O dom de discernir espírito, querido, está dizendo para você que você está em um ambiente, né, a qual as pessoas estão sentindo tudo que você está sentindo. Não é você, é as pessoas, né? Eu fiz uma colocação para os irmãos que vamos colocar o pastor, você vai pregar num lugar, você sobe em cima do altar para pregar, você vai humilde, você vai reconhecendo que é Deus quem faz, que você não é nada, mas quando você sobe no altar, você de repente começa a se sentir grande, melhor que todo mundo, né? Esse sentimento não é seu, o dom de discernir espírito está dizendo, esse altar tem pessoa soberba, tem muita gente soberba aqui, né? Tem pessoas que carregam o espírito de soberba, de engrandecimento, de querer ser mais do que todo mundo, querer ser mais do que os outros, né? Então, o dom de discernir espírito te dá essa capacidade. E uma das capacidades é ouvir a voz de Deus. Então, queridos, vamos voltar aqui. O profeta, ele vai ter consigo esse dom de profecia, de discernir e ouvir a voz de Deus muito forte. São essas duas classes de pessoas. Essas duas classes de pessoas, categoria de pessoas que têm uma facilidade de ouvir a voz de Deus. Falei do profeta, né? Qual é a outra, pastor? É a que tenha um relacionamento com Deus todos os dias. Se você não tiver um relacionamento com Deus todos os dias, você não vai escutar a voz de Deus. Você não vai ter facilidade para ouvir a voz de Deus. Aliás, queridos, eu chego a dizer para você, a pessoa que não desenvolve um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, dificilmente ele vai escutar a voz de Deus. Ele vai escutar suas emoções, ele vai escutar, né, vai ouvir as suas emoções, seus pensamentos, né, mas não a voz de Deus. A voz de Deus está ligada ao relacionamento com Deus. Se você quiser escutar a voz de Deus, você precisa entender relacionamento, intimidade. Relacionamento e intimidade com o Espírito Santo é que vai te capacitar para você escutar a voz de Deus. Amém, queridos? Se você não gastar um tempo todos os dias com Deus, você vai ter uma certa dificuldade de escutar a voz de Deus. Você sabe por que muitos de nós não ouvimos a voz de Deus? É como eu falei no início, não é porque Deus não fala, Deus fala todos os dias. É porque nós não estamos escutando e nem discernindo a voz de Deus. E por que nós não estamos escutando e nem discernindo? Justamente porque nós não passamos tempo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que vai facilitar em você ouvir a voz do Espírito Santo. Na realidade, querido, quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, a voz que você ouve não é de Deus, você ouve do Espírito Santo. Você pode ver no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que estavam ali reunidos os apóstolos, né? E o Espírito Santo falou, separe para mim. Olha a voz era de quem? Do Espírito Santo, né? Então a voz que você vai escutar é a voz do Espírito Santo, mas é a voz de Deus. Mas através do Espírito Santo. Separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A Bíblia diz que Paulo estava indo para um determinado lugar. A Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu, né, de ir pregar o Evangelho, né, em uma cidade que me passou o nome. A Bíblia diz que Filipe, ele estava indo para Samaria, né, ali, e o Espírito Santo falou para ele, ajunta-te a essa carruagem, né, achega-te a esta carruagem. A Bíblia diz que Pedro estava em cima do eirado, orando, né, e o Espírito Santo falou para ele, tem 4 homens aí, né, que está te procurando. Vai com eles sem nada duvidando, porque foi eu que os enviei. Quer dizer, olha a voz do Espírito aí. Então, em momento nenhum você vê, né, o Deus Pai falando. A Bíblia diz, querido, que a primeira vez
que Deus falou, se você for ver lá no livro de João, a Bíblia diz que quando Deus falou glorificando Jesus, a multidão disse como se tivesse ouvido um trovão. Por que que o povo de Israel falou assim: Moisés, fala tu conosco que nós te ouvimos, mas não fale Deus conosco para que nós não morramos? Justamente por isso, Deus Pai, você não vai escutar a voz de Deus Pai, você vai escutar a voz do Espírito Santo. Porque a voz de Deus Pai, ninguém suporta ela, querido. Se Deus falar, o Deus Pai, Deus Criador de todas as coisas, se Deus Pai chegar a falar com você, Deus, o Criador de todas as coisas, ele chegar a descer no seu quarto, chegar a falar com você, você morre. Então, você vai ouvir a voz de Deus por meio de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? O irmão aqui, o pastor, é o Wilson. O Wilson Vieira, seja bem-vindo, pastor. A pastora Rose Bueno também entrou aqui. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Então, queridos, a voz que você ouve é a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo é a mesma voz do Deus Pai e Deus Filho. Entendeu? Mas o Espírito Santo é como se ele fosse um filtro para te dar a capacidade de escutar a voz de Deus, né? Ele pega aquela voz estrondosa, ele pega aquela voz que o ser humano não suporta e ele torna ela mansa e suave, né? Para que você pode ter capacidade de falar, de ouvir, aliás. Amém? Então, vamos continuar falando aqui. Então, o que acontece, queridos? A questão não é se Deus está falando, a questão é se eu estou ouvindo e se eu estou discernindo o que Deus está falando. Então, o que acontece? Basicamente é isso. Relacionamento com Deus. Sem relacionamento, querido, você não vai escutar a voz de Deus. Pai do Senhor, pastor. Deus abençoe. Então, sem o relacionamento com o Espírito Santo, você vai ter uma dificuldade enorme de ouvir a voz de Deus. Mas se você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, você vai ver que esse canal, né, de ouvir a voz de Deus vai ficar cada vez mais essa sintonia, como eu disse de início, essa sintonia, essa frequência, ela vai se alinhando, né? E de início, querido, você não vai ouvir a voz de Deus claramente falando com você, como eu estou falando aqui agora. Você vai ouvir comandos curtos, você vai ouvir sim, a voz vai calar, não, né? E por aí vai. Mas se você continuar a manter o diálogo com o Espírito Santo, vai chegar um ponto que essa voz, ele vai falar o dia inteiro com você. O dia inteiro. O dia inteirinho. Ele vai te falar, ele vai te ensinar a Bíblia, ele vai falar. Mas de início, querido, não pense você que você vai escutar a voz do Espírito Santo como você está ouvindo a minha voz. Não. Não, querido. E você precisa entender outra coisa. Quando o Espírito Santo fala, ele fala dentro de você. É dentro de você, é dentro do seu espírito, né? Eu falo para você que de início é assim, mas vai chegar um tempo, vai chegar, né, a hora que você vai ver a voz dele vindo de fora para dentro. Mas de início vai ser assim, é de dentro para fora. Amém, queridos? É porque é lá que o Espírito Santo mora, é dentro do seu interior. Jesus falou, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém, queridos? Então, basicamente isso. Para escutar a voz de Deus é o relacionamento. Sem relacionamento, tem 2 textos na Bíblia que eu gosto de meditar muito neles. Eu quero ler aqui para vocês. Eu quero ler aqui no livro de Romanos. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui ele fala claramente, aqui já diz, né, sobre as pessoas que querem escutar a voz de Deus, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, vamos ler, eu vou ler Gálatas, depois eu vou lá para Romanos. Em Gálatas, capítulo de número 6, em Gálatas, capítulo 5, versículo 18,
A palavra de Deus diz assim, ó: mas os que sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Você já viu um guia mudo? Não existe um guia mudo, né? Então, aqui está dizendo basicamente que você vai escutar a voz de Deus. Como é que você vai ser guiado por uma pessoa muda? Como é que você vai ser guiado por uma pessoa que não fala, não tem voz? O guia, querido, ele só tem uma capacidade de te guiar porque ele vai te ensinar o caminho. Ele vai te direcionar para onde você deve ir. Ele vai te mostrar aonde você deve ir, né? Ele tem uma voz, você vai escutar a voz. Então está dizendo, mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, né, não está debaixo da lei. Amém? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. No livro de Romanos aqui, ó, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, ele diz que, mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tá vendo aí? Os que são guiados pelo Espírito de Deus, são esses que são filhos de Deus. Eu meditando nesse texto, eu não tinha entendido muito bem. Eu falei, meu Deus, o que Deus quer falar sobre esse texto? E eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele me respondeu o que ele queria dizer nesse texto. Basicamente, querido, aqui, quando Paulo está dizendo que os que sois guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Basicamente aqui, esse texto está dizendo aqueles que têm a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer à voz que escuta. É esses que são filhos de Deus. É aqueles que têm a capacidade de escutar a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Esses que são filhos de Deus, né? Então, por isso que Paulo está dizendo que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus, né? Esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus verdadeiros, eles não serão guiados pela cabeça de ninguém, eles não serão guiados por ninguém, eles serão guiados pelo Espírito de Deus. Eles terão a capacidade de ouvir a voz do Espírito, eles terão a capacidade de ser dirigidos pelo Espírito, eles tomarão decisão na direção do Espírito, eles farão tudo de acordo com o Espírito, eles serão guiados pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Então, basicamente isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite é sobre essa questão. Eu quero ler João, capítulo de número 10, versículo 1. João, capítulo 10, né? Já começou a cair aqui, ó, a frequência da live. Ô, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Mas amém. Então, queridos, aqui, ó, João, capítulo 10, eu quero falar aqui sobre o discernimento da voz de Deus. João, capítulo 10, esse texto é um texto bastante conhecido, né? Todos nós conhecemos esse texto de có e salteado, que fala assim, ó, Jesus o bom pastor, diz assim, ó, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus está dizendo, em verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta das ovelhas, mas vem por outro caminho, é ladrão e salteador. Versículo 2, ele diz assim, ó, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus está dizendo, aquele que entra pela porta, é esse que é o pastor das ovelhas. É esse que está guiando as ovelhas para o caminho certo, é o que entra pela porta. A porta é quem? Jesus, né? Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas, né? Versículo 3. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Tá vendo? Para esse, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Se nós somos ovelha,
se nós fazemos parte do rebanho de Cristo, se nós somos ovelhas de Cristo, nós também, querido, precisamos ouvir a voz dele, por meio do Espírito Santo. Nós precisamos escutar a voz dele. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Irmão Edmilson, seja bem-vindo. Jennifer também, seja bem-vindo. Então, o que acontece? O pastor abre a porta e as ovelhas escutam a sua voz, né? E ele chama-as pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, né? Deus conhece o seu nome. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas a seguem, porque eles conhecem a sua voz. Tá vendo? Quer dizer, abriu a porta do aprisco, elas vão, ele vai adiante delas e elas vão seguindo. Por que elas vão seguindo ele? Porque elas conhecem a sua voz. A ovelha verdadeira, aquele que é filho de Deus, ele conhece a voz de Deus. Você precisa, querido, lutar. Se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, fazer, é lutar para conhecer, entender a voz de Deus. Porque senão você vai seguir vozes que não é a voz de Deus. Senão você vai começar a seguir vozes estranhas que te leva para o buraco, te leva para a perdição. Nem todas as vozes é Deus falando. Nem todas as vozes é a voz de Deus te guiando. Existe vozes falsas, existe voz de falso profeta, existe vozes de falsos pastores, existe vozes, querido, de lobos devoradores, existe vozes enganadoras, falando todos os dias conosco. E se você não discernir, não tomar o cuidado de discernir a voz do seu pai, você será enganado. Você vai seguir uma voz a qual não é do seu pai. Você vai estar seguindo uma voz a qual não pertence à voz do seu pai. E automaticamente, querido, você seguindo uma voz que não é a voz de Deus, você vai se perder. Você vai se perder. Mas ele está dizendo aqui, elas vão adiante dele, né? Ele vai adiante delas, né? Das ovelhas, e elas ouvem a sua voz. E ele as chama pelo nome, né? Depois de fazer ele sair adiante delas, e elas a seguem, porque eles conhecem a voz. Quer dizer, o pastor vai seguindo na frente e elas o seguem, porque conhece a sua voz, porque sabe que é a voz do seu pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, tá vendo? De modo nenhum seguirão os estranhos, mas antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz. É mais fácil você não conhecer a voz do estranho do que você não conhecer a voz de Deus, querido. Porque se você não conhecer a voz do estranho, você não vai seguir ela. Você vai dizer, eu não conheço essa voz não é a voz do meu pai, essa voz não é a voz de Deus, essa voz que está falando comigo é uma voz negativa, essa voz eu não vou seguir ela. Né? Está dizendo claramente aqui, ó. Aqui, ó. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, porque não conhece a sua voz. A voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus contou uma parábola. Então, queridos, Jesus está dizendo que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Jesus diz que ele vai abrir a porta do aprisco e eles vai guiar elas e elas vão adiante dele porque conhece a sua voz. Eu te pergunto, será que nós estamos conhecendo a voz de Deus? Será que nós estamos, queridos, realmente sendo guiados por Deus? Será que realmente nós estamos escutando Deus falar conosco para nos guiar nos mínimos detalhes das nossas vidas? Imagina, querido, imagina você indo para uma cidade pregar o evangelho. Porque pregar o evangelho, se existe uma coisa que agrada a Deus, é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, porque Jesus, quando ele ressuscitou, ele diz assim, ali por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse que quer que todos os homens sejam salvos e que ninguém se perca. Agora você imagina você querer ir para uma cidade pregar o evangelho e você ser impedido pela voz do Espírito. Imagina. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo intentou ir para Betínia e a Bíblia diz que
o Espírito Santo lhe impediu de ir pregar o evangelho. Ele ia pregar o evangelho, ele não ia fazer coisa errada, mas porém não era da vontade de Deus que ele fosse para ali. Então, como é que ele ficou sabendo que era a vontade de Deus e que não era a vontade de Deus? Escutando a voz de Deus, reconhecendo a voz de Deus. Porque se fosse uma voz de um estranho, ele não teria seguido ela. Porque Paulo, ele conhecia muito bem a voz do Espírito Santo. Amém, queridos? A irmã Rita também acabou de entrar aqui, seja bem-vinda, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Então, queridos, nós precisamos entender, Jesus está dizendo, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Se você não conhecer a voz de Deus, querido, você vai seguir vozes que não é a voz de Deus. E automaticamente você, tomando a decisão de seguir uma voz que não é a voz de Deus, automaticamente você vai fazer coisas, você vai tomar decisões, você vai ter atitudes em cima dessa voz, mas é uma voz que não é a voz de Deus, vai fazer você errar o caminho. Então, queridos, nós precisamos ouvir e discernir a voz de Deus. Porque não adianta você ouvir. Você sabe qual é a maior dificuldade de muitas pessoas não escutar a voz de Deus? Eu vou dizer para você que agora, em poucas palavras, a dificuldade das pessoas não ouvir a voz de Deus é justamente essa. Escuta o que eu vou dizer para você. A primeira coisa é porque as pessoas, as dificuldades que elas têm de ouvir é justamente por isso, porque elas não discernem, elas não entendem, elas não sabem que voz que elas estão ouvindo. Ela não sabe se é do diabo, se é de um anjo, se é de um demônio, se é da cabeça dela. Então ela fica confusa, ela não sabe. Por isso que ela não ouve a voz de Deus. Porque para escutar a voz de Deus, você precisa ter certeza que é Deus que está falando. E eu vou dizer para você uma coisa. Não existe essa questão de você ouvir a voz de Deus da noite para o dia. Você precisa treinar em ouvir a voz de Deus. No final, eu vou falar para você o que você deve fazer. Amém? Vamos ler mais um texto? Vamos ler mais um texto aqui. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 2. Vamos ler aqui 1 Samuel, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 18. Versículo 18. Essa história é uma história bastante conhecida. Nós sabemos que Samuel, ele foi nascido por um milagre, né? Ana, a sua mãe, era estéril, mas Deus, por um milagre, Deus fez com que Samuel viesse ao mundo, né? Esses dias atrás eu preguei essa mensagem e Deus me deu um tema dessa mensagem: priorize os sonhos de Deus e Deus realizará os seus sonhos. Ana, enquanto ela estava focada nos sonhos dela, enquanto ela estava olhando para os sonhos dela, enquanto ela estava desejando que os sonhos dela fossem realizados, enquanto ela estava querendo que os sonhos dela fossem realizados, não porque ela queria realmente ter um sonho realizado, mas ela queria sair, ela queria mostrar para Penina que Deus estava com ela, que ela também tinha capacidade de ter filho. Ela nunca conseguiu dar à luz um filho. Mas no momento que ela priorizou os sonhos de Deus, Deus realizou os sonhos dela. Porque enquanto Ana estava querendo um filho, Deus estava querendo um profeta para a nação. Enquanto Ana estava desejando um filho, desejando que a madre dela abrisse para ela dar à luz um filho, né? Para ela ter um filho, dizer eu tive um filho, Deus estava querendo um profeta para poder tirar a nação de Israel da situação que ela estava. E no momento que Ana priorizou os sonhos de Deus, ela diz assim: Deus, se o Senhor me der um filho, varão, ele será teu, ele não será meu. Ela priorizou os sonhos de Deus. Deus já estava querendo um profeta.
Deus então realizou os sonhos de Ana. Guarda isso aí, prioriza os sonhos de Deus e ele realizará os seus sonhos. Então o que acontece? Samuel, ele nasce, cresce, vai agora servir o sacerdote Eli, servir a Deus, né, no ministério do sacerdote Eli. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó, preste bastante atenção, eu vou ler aqui para você ver. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltava para a sua casa. Eu quero que você preste bastante atenção. Agora nós vamos ler aqui um texto que fala sobre no capítulo 3. Na realidade era o capítulo 3 que nós tínhamos que ter lido, viu, irmãos? Era o capítulo 3. Diz assim, ó: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Isso significa que Deus não falava muito, né? A voz de Deus se manifestava, não somente a voz, mas as manifestações da glória, do poder de Deus, era raro naquele tempo, estava escasso, porque na realidade Deus já estava por aqui, ó, com o sacerdote ali e com seus filhos. Deus já não estava nem querendo manifestar mais na vida deles. O real era isso mesmo, era a pura verdade. Então, no versículo de número 2, diz assim: certo dia, estando deitado, o lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Olha para você ver. Aí Deus se manifestou. Manifestou falando com um menino. Deus se manifestou a Samuel, né? O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. Por que Samuel, ele respondeu: eis-me aqui? Era a maneira que ele respondia, não a Deus, mas para Eli, porque até então Deus não havia manifestado para Samuel. Samuel, ele não tinha tido um encontro com Deus. Ele não tinha ainda tido um encontro real com o Senhor. Porque, queridos, para ouvir você escutar a voz de Deus, você vai ter que ter um encontro com Deus. Você vai ter que ser marcado por Deus. Você vai ter que ser marcado num relacionamento com Deus. A intimidade é o lugar de encontro com Deus, aonde você vai ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus chamou o menino e ele diz: eis-me aqui. Mas ele pensou que era Eli que estava chamando ele. Era a maneira que ele respondia para o sacerdote Eli. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Preste bastante atenção. Quando Deus chamou a Samuel, Deus não chamou Samuel com a voz de robô. Deus não chamou Samuel com a voz de trovão. Deus não chamou Samuel com a voz desconhecida. Não, Deus chamou Samuel com a voz humana, uma voz normal, uma voz de um homem. Por isso, querido, que ele foi até o sacerdote Eli. Ele falou: não, essa voz é o meu Senhor que está me chamando. Mas era a voz de Deus. Tem pessoas, querido, que eles colocam misticismo na voz de Deus. Misticismo na voz de Deus. Preste bastante atenção. Tornou o Senhor, correu, né? Deita-te. Ele se foi e se deitou. O sacerdote Eli falou: eu não te chamei, vai, deita novamente. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes.
Mas ele disse, não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Ele disse, eu não te chamei, Samuel. Volta, deita novamente. Né? Samuel, querido, estava sendo chamado por Deus, ouvindo a voz de Deus, porém ele não conhecia a voz de Deus. Olha o tanto que isso é forte, querido. Quantas vezes Deus fala comigo, Deus fala com você, mas nós não conhecemos a voz dele. E aí nós corremos para outra direção, pensando que é outra voz, porque nós não conhecemos a voz do nosso Pai. Nós não sabemos que é Ele que está falando conosco. Nós pensamos que é outra voz, menos a dele. Né? Quando Deus chamou ele, 2 vezes ele correu para Eli, porque ele pensou que era Eli, porque ele conhecia a voz de Eli, ele já sabia como era a voz de Eli. Então ele falou, é o meu Senhor que está me chamando. Mas nunca ele pensava que seria Deus. Quantos de nós não estamos desse jeito? Mas vamos continuar lendo aqui. Deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Está vendo? Ele voltou a deitar. Aí a Bíblia vem dizer aqui, ó, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. O problema de muitos não escutar a voz de Deus, querido, não é porque Deus não fala, como eu disse aí no subtítulo, aí no título da mensagem do vídeo, né? Não é se Deus fala, não. A questão não é se Deus fala, a questão é se eu estou ouvindo e discernindo a voz de Deus. Essa é a questão. Seria até, querido, uma ignorância dizer que se Deus fala. Não. Seria uma ignorância. Deus fala todos os dias, a todo momento. A questão é quem está ouvindo e discernindo o que ele está falando. Essa é a questão. Então, a Bíblia está dizendo aqui, ó, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não tinha intimidade com Deus. Samuel ainda não tinha um relacionamento com Deus. Samuel, querido, ainda não tinha uma experiência com Deus. Por isso ele não conhecia a voz de Deus. Eu não posso, querido, pegar e ouvir a voz de uma pessoa por telefone e falar assim, olha, eu conheço essa pessoa, eu sou amigo dessa pessoa. Não. Eu não posso, sabe por quê? Porque eu só ouvi a voz dela, mas eu nunca tive um relacionamento com ela. Agora, se eu ouvi a voz da pessoa e eu passei então a desenvolver um relacionamento de amizade, de comunhão, de intimidade, eu posso dizer, eu conheço não só a voz, mas eu sou amigo dessa pessoa. É igualmente a minha esposa. Ela pode estar no meio de uma multidão. E se eu ouvir a voz dela, eu conheço a voz dela. Por quê? Porque eu já estou familiarizado com a voz dela. Nós temos um relacionamento há anos, né? Há anos que nós moramos juntos e eu já conheço a voz dela. Eu sei como é a voz dela, eu sei do timbre da voz dela. Assim também é o meu filho. Se eu escutar a voz do meu filho no meio de uma multidão, eu já discerno a voz dele, porque ele convive comigo. Então, queridos, a Bíblia diz que, porém, depois de tudo, dizendo que Deus estava chamando o menino, e o menino não respondia, corria para Eli, a Bíblia vai dizer, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Isso significa que ele não tinha tido uma experiência com Deus. Que ele ainda não tinha tido um encontro de relacionamento, de intimidade, de convivência com Deus. Ele ainda estava imaturo. A respeito do Senhor, das coisas de Deus. Né? Então isso mostra que para você ouvir e conhecer, nem tanto ouvir, mas para você entender a voz de Deus, é no relacionamento com Ele. É passando o tempo com Ele. Aí você vai ficar familiarizado com a voz dele. Amém, queridos? Então, porém, aqui diz, né? Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Como é que Deus falava no Velho Testamento? De que maneira que você escutava a voz de Deus no Velho Testamento? Pela palavra. A palavra era Deus falando. E hoje também a palavra é Deus falando. Eu sempre falo uma coisa, se você não escuta a voz de Deus, ouve a palavra que você ouve Deus. Se você ainda não escuta a voz de Deus, ouve a palavra e você está ouvindo a voz de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando.
Amém, querido? Mas existe um relacionamento mais profundo que Deus não quer que você só fique com a palavra. Ele quer que você escute a voz dele. Amém? Então vamos lá. A voz de Deus por meio da palavra escrita, né? Então, porém, ele não conhecia ainda a palavra do Senhor. Não conhecia ainda a palavra do Senhor, né? Não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor, né? Então vamos lá. O Senhor, porém, tornou a chamar Samuel. Deus insistiu, querido, porque Deus, ele queria levantar Samuel. Deus, ele chamou Samuel. Samuel, ele se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento, aliás, na nação de Israel. Um dos maiores profetas. Um dos homens que Deus se manifestou de forma sobrenatural, tremenda, com a palavra para ele. Mas, porém, de início, ele não tinha conhecimento de Deus. Não conhecia o Senhor. Aí a palavra vai dizer assim, o Senhor, porém, tornou a chamar Samuel, né? Terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Olha para você ver. Eu acredito, querido, que de início Eli pensou, não pode ser Deus? Não pode ser Deus falando com ele. Porque só eu posso ouvir a voz de Deus. Eu sou sacerdote, Deus fala comigo. Mas porém, querido, Deus já não estava mais falando com Eli. Eli já não estava mais escutando a voz de Deus. Olha para você ver o tanto que é sério. E ele estava sendo sacerdote em Israel. Mas porém, Deus já não estava mais falando com Eli. Sabe por quê? Porque Eli, ele estava tolerando o pecado dos filhos dele. Os filhos de Eli estavam cometendo pecados horrendos aos olhos de Deus, roubando oferta, pegando a oferta, né? As ofertas do Senhor, se prostituindo na frente, né? Na porta do templo, da casa de Deus. E Eli não estava fazendo nada, estava com a mente já cauterizada, nem ouvindo Deus. Deus já não estava nem falando mais com ele, querido. Deus teve que levantar uma criança para poder falar com ela. Levantar uma criança imatura, uma criança que ainda não tinha experiências com Deus, mas que Deus já tinha um chamado na vida dele, para poder treinar ele, para ele escutar a voz de Deus. Para Deus poder então se manifestar e falar com ele. Porque ele seria um que iria substituir, né, Eli. Mas ele não só seria um sacerdote, ele seria um profeta para a nação. Então, queridos, a palavra de Deus vai dizer aqui que Eli então entendeu, não pode ser, é Deus chamando o menino, é o Senhor que está falando com o menino. Mas de início eu acredito que Eli pensou, não pode ser o Senhor falando com esse menino. Tem algum problema, esse menino não é o Senhor falando com ele, porque Deus só fala comigo. Eu sou o sacerdote. É aonde está o problema, querido. É aonde está o problema. Muitas pessoas pensam que Deus só fala com ela. Que é só ela que pode ouvir a voz de Deus, que é só ela que pode escutar a voz de Deus. Não, querido. Deus fala com todos aqueles que desenvolvem um relacionamento com Ele. Todos aqueles que decidem passar tempo com Deus e desenvolver um relacionamento com Ele, a voz de Deus se manifesta. A esse Deus vai falar. E Deus vai fazer você conhecer a voz dele. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu quero ler aqui. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Por isso, Eli disse a Samuel, vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Presta bastante atenção. Olha o que Eli diz para ele. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Em outras palavras, eu estou pronto, eu estou escutando a sua voz. O que o Senhor quer? Eu ouço a sua voz. O teu servo ouve, né? Aí ele diz assim, ó, preste bastante atenção para vocês verem aqui, ó. Eis-me aqui, o teu servo ouve, né? O teu servo ouve. E a Bíblia vai dizer assim, ó. Fala porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe dirão, ambos os ouvidos.
naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado. Com respeito à sua casa, começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada da iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover. Se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, e o Senhor faça o que bem lhe aprover. Quer dizer, aqui, queridos, Deus estava dizendo para Samuel a sentença que ele já havia dado para Eli e para a sua família. Nem sangue de bode, nem sangue de carneiro, nem um sangue mais poderia limpar a iniquidade dos filhos de Eli que Deus havia cometido, que eles haviam cometido contra o Senhor. Então, olha para você ver, queridos, o tanto que estava sério. E Samuel, ele ficou com medo de falar, porque foi muito grave o que Deus falou. Mas preste bastante atenção uma coisa. Eu vou terminar agora, mas eu quero te dar eu quero falar algumas coisas aqui para você ainda. Primeiro, o Espírito Santo me falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu não entendia de início, mas depois eu fui compreendendo. O que o Espírito Santo me falou é que eu posso começar a ouvir a voz dele, mas eu só terei a condição, a capacidade de continuar ouvindo a voz dele se eu obedecer o primeiro comando que ele me der. Se eu não obedecer o primeiro comando, a primeira ordenança que ele me der, eu não posso continuar ouvindo a voz dele. Eu não posso continuar ouvindo. Eu só posso continuar escutando a voz dele se eu obedecer o primeiro comando. Eu só posso ir para a segunda fase se eu cumprir a primeira. Tem muitas pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Deus fala, mas elas não cumprem o que Deus falou. Então, elas não podem continuar ouvindo a voz de Deus. Deus não pode continuar falando, querido, com pessoas que só querem ouvir, mas não querem obedecer. Deus só pode falar e continuar falando. É se ele falar e você cumprir aquilo que ele falar, então ele vai confiar mais uma porção da voz dele para você. Mas se ele fala e você não cumpre, você pode esquecer. Eu falei, Espírito Santo, por que eu tenho que fazer isso para continuar ouvindo a sua voz? E ele me disse, é justamente porque a minha voz está relacionada com a obediência. Aquele que obedece, que ouve e obedece, né? Esse é o meu amigo. Jesus falou assim, Jesus falou um texto da Bíblia que muitas pessoas pensam que é só ser amigo de Deus. Jesus falou assim, aqueles que ouvem a minha palavra e a obedece, é esses que é o meu amigo. Esses que são meus amigos. Aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem, esses são os meus amigos. O que ele está dizendo? É você ouvir a voz dele e cumprir aquilo que você ouve. Então, ele vai se tornar o seu amigo. E ele então vai te revelar coisas maiores. Mas de início, querido, vai ser assim. Então, você precisa ouvir o primeiro comando e obedecer. Não importa o que seja. Não importa o que seja. É para fazer uma oração? Faça. É para largar o WhatsApp? Larga. É para dar um tempo do WhatsApp? Dá um tempo. É para dar um tempo do Facebook? Dá um tempo. É para você dar um abraço em alguém? Vai dar. É para você amar mais? Ame mais.
É para você orar mais, ore mais. É para você jejuar, ore. Não importa o que seja, cumpra com o primeiro comando. E aí sim, você vai estar abrindo espaço para você continuar ouvindo a voz de Deus. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, queridos. Nós precisamos aprender uma coisa. Deus, Ele só fala, a voz de Deus está relacionada com o ambiente onde você está. Você não vai escutar a voz de Deus, irmãos, na correria do dia a dia. Você não vai escutar e discernir e entender a voz de Deus correndo na correria do dia a dia, no seu trabalho, conversando, né, falando besteira. Não. Você precisa entender que a voz de Deus está relacionada ao ambiente. Deus me mostrou algo na Bíblia sobre isso que me chamou muita atenção. Moisés, ele tinha uma tenda, a tenda do encontro. Todas as vezes que Moisés queria ouvir a voz de Deus, ele ia para essa tenda. Ele ia para essa tenda. E lá, Deus vinha, né, e falava com ele. Ali sobre o que eu posso dizer, da arca ali, né? Mas Deus vinha e falava. Jesus, você pode prestar atenção. Você acha que o Senhor Jesus, ele escutava a voz de Deus? Ouvia Jesus, tudo que ele fazia era por causa da voz de Deus. Mas preste atenção, querido. Jesus, por que você acha que o Senhor Jesus, todos os dias, ele levantava cedo, ainda escuro, e ele ia para os lugares desertos para orar? Justamente para escutar o que Deus tinha para falar com ele. Deus não vai falar com você na correria, querido. Deus não vai falar com você correndo de um lado para o outro, o dia inteiro correndo, fazendo suas coisas, preocupado com seus afazeres. Você precisa entender que a voz de Deus está relacionada ao ambiente. Você precisa ter uma tenda de encontro. Você precisa ir para o seu quarto para você escutar os comandos de Deus. O Espírito Santo pode falar, decorrer o dia com você? Pode, mas você tem que entender. Você vai ter que estar sintonizado, concentrado em Deus. Concentrado em Deus. Para que você possa, então, assim, escutar a voz de Deus. Amém, queridos? Então, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é, se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa conversar com o Espírito Santo. Converse com ele, querido. Dialogue com ele. Faça pergunta. Pergunta para ele qual roupa você deve vestir. Né? Pergunta para ele qual calçado. Pergunta para ele se você pode ir no banheiro, se você não pode, se você pode tomar água, se você deixa de tomar, se você faz viagem ou não, se você ora ou se você espera. Pergunte, comece, irmãos. Puxe conversa com ele. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele não vai invadir sua privacidade. Ele não vai falar. Não pense você que o Espírito Santo vai iniciar uma conversa com você. Não. Você que inicia a conversa com ele e ele então conversa com você. Mas é você que inicia a conversa. É você quem vai conversar. Faça pergunta, querido. Pastor, e agora o que eu faço? Por exemplo, você está lá no seu quarto, que é o lugar, o ambiente onde a voz de Deus está, que é um ambiente propício para a voz de Deus, porque Deus, ele só fala onde está a presença dele. Então o que você faz? Coloca um louvor, cria um ambiente, uma atmosfera. Eu não estou na minha casa, né? Eu não estou na minha casa agora, nesse exato momento, mas na minha casa, eu criei um lugar de oração. Eu criei um lugar de oração, né? Eu criei tipo um pequeno quarto de oração. Lá tem minhas bíblias, tem meus livros, tem uma caixa de som ali passando música, 24 horas um ambientinho ali de música, né? Eu não permito ninguém pisar lá calçado, né? Eu não permito ninguém pisar calçado lá. E eu só entro nesse lugar para orar. Eu não piso na calçada, eu piso descalço. E eu unjo todos os dias esse ambiente ali. Peço ao Senhor para tomar conta, né? Eu mapeio aquele lugar, e ali é um lugar onde eu ouço a voz de Deus. Se eu quero ouvir, eu vou para ali. Querida, a presença de Deus é muito forte naquele lugar. O ambiente é uma coisa sobrenatural. E eu fiz isso na minha casa. Lá na minha casa eu fiz isso. Eu não estou em casa agora. Mas lá na minha casa, eu fiz isso. Eu criei um quarto só para oração. E ali, quando eu quero, todos os dias eu vou ali falar com Deus.
E ali então eu escuto Deus. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês, né, uma caderneta que eu escrevi, né, de tudo que Deus me falou. Eu estou escrevendo um livro. O nome do livro é O Relacionamento com o Espírito Santo e a Sua Intimidade com Ele. Muitas coisas que vão estar nesse livro foram coisas que Deus foi me falando, eu fui escrevendo. E nisso já encheu, querido, cadernetas, 2 cadernetas, né? Agendas. Então, é nesse ambiente, coloca ali uma música, um louvor, separa um lugar na sua casa, querido. Separa um lugar, não deixa ninguém pisar calçado, não deixa passar animal, né? Coloca ali uma caixa de som com louvor ambiente ali e tira um tempo ali com Deus. Esse ambiente é um ambiente onde você vai escutar Deus. É o ambiente que você vai ouvir a voz de Deus. É ali que você vai ouvir Deus. Porque o ambiente está propício para a voz de Deus. Amém, queridos? Para Deus se manifestar. Então, faça isso. Senão, você vai ter uma certa dificuldade de escutar a voz de Deus. Hoje eu falei lá na igreja, na escola para os irmãos, que a maioria, eu falo sem medo de errar, a maioria das manifestações hoje, em muitas igrejas, em muitas, não são todas, mas a maioria, em muitas igrejas, a maioria das manifestações são por meio de sentimento e emoção. Porque as pessoas, eles não entenderam, eles pensam que Deus fala só porque você está num culto. Eles pensam que vão ouvir a voz de Deus só porque está num culto. Eles pensam que Deus vai manifestar só porque estão num ambiente de culto. Não, querido. Você precisa entender que Deus, ele é um Deus zeloso. Não é de qualquer maneira. Por isso, irmãos, naquele grande dia, no juízo final, ou quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo, nós vamos ter muita surpresa. Muitas obras vão ser queimadas no fogo, vão ser destruídas, porque não foram faladas, palavras que não foram faladas debaixo da unção do Espírito Santo. Não havia o aval de Deus, era do homem. Temos que tomar cuidado, querido. Temos que tomar cuidado. Nós muitas das vezes não passamos tempo com Deus. Nós passamos o dia inteiro fofocando, o dia inteiro falando da vida dos outros, o dia inteiro fazendo outras coisas. E pegamos a Bíblia e vamos para cima do altar e chegamos lá e falamos, Deus está falando. Não é assim. Não é assim, queridos. Não é assim. Eu postei uma mensagem, eu quero orientar você a ver essa mensagem. Deus me deu uma mensagem ontem à noite e eu coloquei essa mensagem, está no meu Facebook. Eu transformei ela em uma fotinha vermelha. Eu falei sobre a vida de oração de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida com Deus. E ali nessa mensagem, eu falei que Jesus, ele não pregava sem antes orar. Jesus, ele não fazia nenhum milagre sem antes orar. Jesus, ele não fazia nenhuma obra sem antes ele estar no lugar de oração. Nós precisamos entender isso, querido. Senão, nós vamos falar muitas coisas na carne. Por isso que as nossas pregações não têm efeito. Por isso que as nossas pregações, elas não mudam mais a vida das pessoas. Elas não faz com que as pessoas tomem uma decisão de mudar de vida. Por quê? Porque as nossas pregações são feitas, igual comida no micro-ondas. Você já viu aquela comida que ela é feita no fogão caipira? Você bota aquela comida para fazer no fogão caipira, minha irmã, ela cozinha, ela demora a cozinhar ali 2, 3, 4 horas cozinhando, né? Ali no fogão caipira. Né? O micro-ondas você coloca ali 1 minuto, 2 minutos, esquentou. Muitas das vezes nós estamos desse jeito, queridos. E nós estamos tudo debaixo da emoção, do sentimento, das emoções, e esquecendo, né, que o que faz a diferença é a unção. Esquecendo que sem o Espírito Santo, querido, sem o Espírito Santo o ministério é morto. Sem o Espírito Santo o ministério é morto. Jesus, ele não iniciou o seu ministério sem antes a unção de Deus estar sobre ele, não a unção do homem. Há uma pregação minha que eu falei, irmãos, existe uma diferença de você ser ungido pelo homem, confirmando o ministério que Deus tem na sua vida, com a unção que Deus te dá. Tem muitas pessoas, querido, que só está com uma unção, né, que recebeu do homem para confirmar o chamado para o seu ministério, mas não tem a unção de Deus. Porque a unção de Deus requer um preço, santidade, abandonar o pecado, largar o erro, viver uma vida em santidade.
viver uma vida com Deus, orar, gastar tempo com Deus. Quem quer isso hoje? Então, querido, nós precisamos acordar. Nós queremos o avivamento, mas o avivamento ele começa pelo arrependimento. Escuta o que eu estou dizendo para você. Enquanto muitas igrejas, não só no Brasil, estão clamando por arrependimento, estão clamando por avivamento, o Espírito Santo está clamando por arrependimento. Não tem como dar meia volta, querido. Não tem como dar meia volta. Jesus ele veio pregando a mensagem do arrependimento. João Batista pregando a mensagem do arrependimento. Os apóstolos, a primeira mensagem de Pedro foi: arrependei-vos. O arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não tem como cortar a trilha. Não tem como pegar outro caminho. É esse o caminho. Então, queridos, nós precisamos acordar para a vida. Nós precisamos abrir a nossa mente. Queremos as manifestações de Deus, mas não queremos passar tempo com Deus. É igual tem aquele dizer, né? Eu ouço muitas pessoas falar isso. Queremos o abençoador. Não queremos a bênção, mas não queremos o abençoador, né? Não queremos nem saber daquele que nos abençoa, só queremos a bênção que ele tem para nós, né? Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para você, que Deus possa ter falado ao seu coração. Hoje nós estamos na nossa segunda série, né? Começamos essa série, a nossa segunda série, o relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. E eu quero orientar você a escutar 2 vídeos que eu fiz. Se você nunca ouviu, escuta eles. Descobrindo o meu chamado em Deus. E o outro é Sede de Deus. Sede de Deus. Escuta esses 2 vídeos. Descobrindo o meu chamado em Deus. E o outro é Sede de Deus. O maior problema da vida cristã hoje, querido, de muitos cristãos estar fraco, debilitado, quase morrendo, porque não tem sede das coisas de Deus. Não tem sede. Ou tem sede, mas a sede está errada. Jesus ele diz assim, ó, no livro de João, nós lemos esse texto hoje, na escola. Jesus diz assim, ó, Jesus falou assim, olha, no grande dia, o último dia da festa, Jesus falou assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aí Jesus então, ele disse, que sede era essa? Aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava falando sobre a sede do Espírito, a sede de receber o Espírito. Porque se você tiver sede, mas a sede estiver errada, não estiver da maneira correta, a sua sede não será saciada. É o que acontece com muitas pessoas hoje. Elas estão com sede, mas a sede de maneira errada. E por isso elas continuam vazias, elas continuam com sede. Por quê? Porque a sede só será saciada quando ela for uma sede correta. Quando você tiver sede daquilo que realmente pode saciar você. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra aqui. Eu vou orar agora, né? Eu estou sentindo uma unção de Deus muito grande sobre mim. E eu tenho que concluir isso aqui. O Espírito Santo me lembrou algo que eu tenho que concluir. Eu não posso deixar de concluir isso. Jesus, querido, ele não botou a mão em nenhum enfermo. Jesus não pregou nenhum sermão. Jesus não fez nenhum milagre sem antes o Espírito Santo estar sobre ele. Jesus, ele ficou 30 anos no anonimato. 30 anos Jesus escondido. 30 anos Jesus sendo carpinteiro, um simples carpinteiro, trabalhando na carpintaria de seu pai. Mas quando chegou os 30 anos, que ele teve um encontro com João Batista no Rio Jordão, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele então começou o seu ministério. E um ministério que durou 3 anos, que abalou o mundo inteiro durante 3 anos. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que não me importa qual é o seu chamado, não importa se está demorando, o que importa é você estar no tempo de Deus. Porque aquilo que você não conseguiu fazer durante 30 anos que você espera, quando Deus confirmar o seu chamado e quando Deus der o aval por meio da unção no seu ministério, aquilo que você não fez em 30 anos, você fará em 3 anos, 2 anos. Aquilo que era para você fazer em 30 anos. Então Jesus, ele iniciou o ministério dele debaixo da unção do Espírito.
Um dos capítulos do meu livro vai falar sobre a unção do Espírito Santo no ministério de Jesus. Jesus não iniciou o ministério sem a unção. A unção é a capacitação para cumprir com o propósito que Deus te chamou. Sem essa capacitação você não vai conseguir. Você precisa ser capacitado. E quem te capacita é a unção. Jesus falou, há um texto na Bíblia que é muito interessante. A Bíblia diz que o jugo não será despedaçado pela fé. O jugo não será despedaçado pela oração. O jugo será despedaçado pela unção. Jugo, querido, que fala é o jugo do pecado, é o jugo de enfermidades, doença no corpo das pessoas. Será quebrado, a unção é a que despedaça o jugo. É ela que quebra. É ela que quebra. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, que Deus possa ter falado muito forte no seu coração, e vamos, querido, lutar para nós continuarmos ouvindo e escutando a voz de Deus. Não somente ouvindo, mas discernindo aquilo que nós estamos ouvindo. Porque a dificuldade não é ouvir. A dificuldade é discernir. E a questão, a frase que eu carrego comigo, né? Essa frase eu carrego comigo. A questão não é se Deus fala. A questão é se eu estou ouvindo e discernindo o que Deus está falando. Porque seria até um pecado dizer que se Deus fala todos os dias. Amém, queridos? Então eu quero agora nesse momento orar. Quero que você prepare o seu coração aí e nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar apresentando a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero orar. Eu quero que você que tem alguma dor, eu quero que você que está sentindo alguma dor no corpo, você que está sentindo dor de cabeça, você que está sentindo dores na coluna, você que está sentindo dores nos braços, você que está sentindo dores nos olhos, você que tem uma audição que ela é mais curta do que a outra, você que sente uma dor no estômago muito forte, você que tem insônia, eu gostaria que você colocasse as mãos agora no alto da sua cabeça, no local onde você está sentindo a dor. Eu vou ministrar agora. Eu vejo, querido, Jesus curando algumas pessoas. Eu vejo Jesus tocando em algumas pessoas. Eu vejo Jesus repreendendo de dentro de uma casa um espírito de morte. Um espírito, meu Deus, eu estou me arrepiando aqui, irmãos. Ó. Um espírito de morte. Eu vejo Jesus enviando um anjo, expulsando um demônio por nome morte, que entrou dentro de uma casa hoje para poder ceifar a vida de uma pessoa. E eu vejo o Senhor enviando um anjo agora, expulsando esse espírito, jogando por terra esses demônios. Eu vejo, sim, Senhor, eu vou falar. Eu vejo o Senhor agora, queridos, curando uma mulher que ela está com um problema na garganta. É como se fosse um pigarro aqui assim, ó, na sua garganta. É como se fosse um pigarro. Eu vejo Jesus curando você agora. Eu vejo o Senhor Jesus te curando. Eu vejo uma unção de cura muito grande nessa transmissão. E eu sinto essa unção, ela está no meu corpo, eu sinto ela no meu corpo. Queridos, eu vou ministrar agora sobre você essa unção. Jesus vai tocar em você, vai visitar a sua casa. Eu vou orar agora a oração da fé. Eu vou orar agora a oração que funciona. Eu vou ministrar. E eu quero dizer para você, querido, enquanto eu estiver ministrando, talvez a live pode cair. Porque eu já sinto os rios de águas vivas, eu sinto a eletricidade nas minhas mãos, nos pés, na minha cabeça. Isso é um sinal que a unção está fluindo muito forte aqui. Sim, Senhor, eu falo. Tem uma pessoa, querido, que essa perna esquerda sua aqui, ó,
essa perna esquerda, começando da coxa até chegar nos seus joelhos. Está uma dor muito grande, uma dor insuportável. E eu falei para Deus: Senhor, como é que eu sei que essa dor está aí? O Senhor falou: a mesma dor que eu estou permitindo você sentir agora. E eu acabei de começar a sentir essa dor. E tem uma pessoa que está sentindo essa dor. E eu vejo Jesus tocando em você. Querido, nós vamos receber muitos testemunhos. Eu quero que você, por favor, para a glória de Deus, para a honra e a glória do nome de Jesus, eu quero que você testemunhe. Você pode colocar aí na descrição do vídeo. Eu vejo Jesus curando muitas pessoas hoje. Eu vejo uma unção de milagre entrando dentro dos lares agora. E é porque nós não começamos a orar. Nós vamos orar agora. Nós vamos invocar o poder de Deus nesse lugar agora. E eu já vejo Deus fazendo milagre. Eu já vejo Deus fazendo sinais. Eu já vejo Deus fazendo prodígios. Eu já vejo Deus fazendo prodígios. Eu quero orar por você agora. Sim, Senhor, eu falo. Há uma mulher que está nos ouvindo. Você está sentindo uma dor muito forte no pé da sua barriga. Muito forte. O Senhor, Ele disse que vai te curar agora. Ele vai te tocar agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Por favor, feche os olhos. Coloque as suas mãos agora no computador ou no celular. Não toque na tela do celular para não desconectar a transmissão. Mas coloque as tuas mãos agora na capa do celular ou no computador, mas não na tela. Eu vou orar agora por você. E o poder de Deus vai passar por essa transmissão e vai entrar em você. Vai arrancar essa dor do teu corpo. Vai arrancar essa enfermidade. Agora, se prepare. O poder de Deus vai vir e vai passar por você agora. Se prepare, nós vamos orar agora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Senhor, eu quero orar agora apresentando essas pessoas. Senhor, eu sei que são várias pessoas que nos ouvem agora. Senhor, eu quero que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo, existe uma conexão espiritual agora, Senhor, porque nós estamos ao vivo. Essa conexão ela só acontece quando está ao vivo. E nós estamos ao vivo, Senhor, agora. Essa pessoa está agora presente aonde eu estou falando agora. Deus, existe uma conexão no mundo espiritual entre eu e essa pessoa agora. Senhor, e eu ministro agora, Senhor. Meu Deus, o teu poder de curar. O teu poder, Senhor, de destruir as enfermidades. Meu Deus, que a mesma unção que estava sobre o ministério de Jesus, o mesmo poder, Senhor, que estava sobre o ministério de Jesus, que era o poder do Espírito Santo, meu Deus, flua agora, Senhor, de dentro de mim, do meu interior. Deus, passe pelos meus braços, pelas minhas mãos, e entre agora nessa transmissão, destruindo esse espírito de dor que está na coluna, que está nas pernas, que está nos braços, que está na cabeça, que está no estômago. Agora, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, vai sendo quebrado agora. Sai agora, em nome de Jesus, dor insuportável. Sai agora infecção de urina. Sai agora infecção no útero. Em nome de Jesus Cristo agora. Esta dor no pé da barriga, eu te repreendo, espírito de enfermidade, espíritos de doença, espírito de aflição, obra de bruxaria, trabalho feito nas encruzilhadas, nas matas virgens, no terreiro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Meu Deus, eu quebro todo espírito de aflição agora no corpo dessa pessoa. Espíritos de aflição, espírito
espíritos de angústia, espíritos de sofrimento, fora, sai agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, dores insuportáveis, sai do ouvido desta pessoa, sai dos olhos, sai da pele, sai dos nervos, sai dos tendões, sai dos órgãos externos, interno e externo, agora, sai, sai, anjo de Deus, vai até a casa dessas pessoas e vai ministrando agora a cura. Querido, toca nesse celular agora. Eu quero ministrar uma unção para Deus ativar o seu espírito, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. O seu espírito precisa ser ativado. E eu quero orar por você agora. Eu quero que você não olhe para mim. Eu quero que você feche os seus olhos. Recalabachoremanto, landeflasui, rocotoroma nagasidecanta, labassurianda, labas, landeflasui decante, uidevassi decanta, labassúria, recalabalabachorocotoroma nagasidecanta, labassurianda, labas. Em nome de Jesus Cristo agora, o poder de Deus passa por essa transmissão e entra em você agora. Alguns de vocês vão sentir fogo, outros vão sentir calor, outros vão sentir quentura, outros vão sentir formigamento nas mãos, nos pés. Eu ministro sobre você agora uma unção poderosa. E agora a unção de Deus passa por essa transmissão e entra em você. 1, 2, 3, fogo! Receba agora em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Unge, Senhor, o teu povo. Unge os seus guerreiros, Senhor. Unge, meu Deus, os teus filhos. Derrama a unção da sabedoria. Derrama, Senhor, a unção do teu poder sobre o teu povo agora. Ativa os teus filhos. Receba agora. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recalabachoricanta, labassurianda, labas. Ricalabalabachorocotoroma nagasidecanta, labassúria. Procura agora as dores, querido. Abaixa, levanta, procura. Movimenta os seus braços, movimenta as suas pernas. Procura agora a enfermidade do teu corpo. Jesus está curando muitas pessoas. Faça aquilo que você não podia fazer agora. Há uma unção fluindo aqui nesse lugar. Há uma unção fluindo aqui, queridos. Há uma unção fluindo aqui. Eu quero que você comece agora a procurar a enfermidade no seu corpo. Comece agora a procurar o mal. E se tiver saído, pastor, eu fui curado agora. Eu fui curado agora, pastor. Se você quiser testemunhar, querido, você pode colocar aí nos comentários do vídeo, da transmissão, porque a unção de Deus está muito forte nesse lugar. Eu vejo Deus fazendo, eu vejo Deus tocando. Então, nesse momento, você pode, se você quiser, se você foi tocado e você quiser testemunhar, você pode testemunhar aí. Agora, em nome de Jesus, receba, querido. Receba. Procura a enfermidade agora pela fé. Toca, né? Toca agora. Toca agora. Procura agora a enfermidade. E você vai ver que a dor de cabeça sumiu. A dor que você estava sentindo sumiu. Na transmissão passada, uma irmã me falou, quando Deus tocou nela, né? Através da oração que nós fizemos aqui, ela foi curada. E eu sei que nessa transmissão não é diferente, querido. Pessoas estão sendo curadas agora. Pessoas estão sendo tocadas agora pelo poder de Deus. Na hora que eu estava orando, irmãos, eu estava vendo o Senhor entrando dentro de uma casa, ao qual um espírito de suicídio tentou matar uma pessoa dentro desse lar. E Deus estava entrando, quebrando outra corrente, outra prisão, porque esse espírito iria voltar. Esse espírito ia voltar. Então, queridos, se você quiser testemunhar, eu vou dar um tempo aqui, mas nós já estamos terminando a transmissão,
mas você pode fazer. Você pode procurar aí agora a dor no seu corpo e Jesus já te curou. Eu creio que o milagre já aconteceu na sua vida. Se você quiser depois testemunhar aí, faça como a irmã Rita, né, que deixou aí o testemunho dela, tá bom? Você pode deixar aí nos comentários do vídeo, viu? Que nós vamos glorificar a Jesus junto. Mas eu vejo que Deus já fez muitas coisas hoje na vida de muitas pessoas. Tá bom, queridos? Eu quero aqui agradecer a todos que esteve conosco até agora. Vou ler alguns nomes aqui, né? Porque são muitos mesmo, mas eu vou ler alguns aqui. É a irmã Eliane, né, que está aqui conosco. É a irmã Ana Lúcia também, Deus abençoe. A irmã Maria Gomes também, que está conosco aqui, Deus abençoe. A irmã Meire também. A irmã Ana também, Deus abençoe. É o irmão Júnior, Domingo Neres, que Deus abençoe, pastor Domingos. É o pastor João Batista, Deus abençoe, pastor. Né, a irmã Maria Lacerda também. É o pastor Canudo também, está aqui conosco, né? Está aqui conosco também. Deixa eu ver quem é mais aqui. Tem mais pessoas aqui. Irmã Diana também que está aqui conosco. Irmão Cláudio Souza também que está aqui conosco. Né? Irmã Rose Bueno, a pastora Rose Bueno, né? O pastor Wilson também que está aqui conosco. Deus abençoe. O irmão Adilson também que está aqui conosco. A irmã Jennifer também que está aqui conosco. Aqui, irmã Rita. O irmão Ageu também que está aqui conosco. Tem mais pessoas aqui. Rosenilda Gonçalves também está conosco. O irmão Gabriel. Gilda Sampaio. Pastora Gilda. Abraço, pastora. Deus abençoe, pastora. Pastora Gilda Guerreira. Meu irmão Nivaldo. Né? Irmã Maria do Carmo está aqui também conosco na transmissão. Temos também a irmã Joelma Souza, também está na transmissão conosco aqui. A irmã Maria Batista também está conosco na transmissão. O irmão Márcio Araújo também que está conosco na transmissão aqui. A irmã Maria Lúcia, né, esposa do pastor Wander Carlos, a obreira Lúcia também está conosco. O irmão William Costa também está aqui conosco na transmissão. Lília também está conosco na transmissão aqui. Que Deus abençoe. Amém? O irmão Márcio, né, Araújo, que está aqui conosco, tá bom? Manda um alô aí, meu irmão. Irmão Márcio também que está aqui conosco. Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E eu quero, queridos, aqui dizer para os irmãos, né, que estão nos ouvindo aí, eu quero deixar aqui o meu contato. Igual eu falei para os irmãos viu que a maioria dos vídeos que eu fiz, né, eu não passei meu contato, eu não falei da escola, mas eu recebi uma direção do Espírito Santo para que, a partir de agora, os vídeos que eu fosse gravando, eu fosse falando da escola. Nós temos uma escola, que é a escola Vivendo o Sobrenatural na Terra, nas dimensões do Espírito Santo. Ali do livro de Ezequiel, capítulo de número 37, onde nós falamos sobre os dons, nós falamos sobre a voz de Deus, falamos só sobre a intimidade, o relacionamento com Deus, onde nós ministramos a impartição dos dons, né? A impartição dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele falou assim para Timóteo: aviva o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, né? Nós gravamos um vídeo também que está aí no nosso canal, que fala sobre como receber os dons espirituais. Explicamos tudo sobre isso. Então, queridos, nós estamos com a nossa escola. A nossa escola é aqui em Brasília, no DF, né? E eu quero dizer para os irmãos, todo sábado no Ministério Casa de Oração para Todos os Povos, todos os sábados às 18 horas, né? Depois vou estar deixando o endereço. Se os irmãos quiserem participar, você que mora aqui quiser participar com a gente, nós estamos falando de vários assuntos, né? Já falamos sobre os dons espirituais, né? Vamos iniciar agora, nós vamos estar falando sobre a escola de profeta também, e para a construção do reino, para a edificação do reino de Deus. Então, eu quero
dizer para os irmãos que querem nos levar, se você também nos quiser levar no seu ministério, para nós ministrar a escola, né, para a gente fazer a escola, é só os irmãos entrar em contato conosco, tá bom? Tem o meu contato aí no meu Face, você pode entrar em contato conosco. Você quiser nos levar aí na sua igreja, no seu ministério, para a gente realizar a escola Vivendo o Sobrenatural na Terra, nas dimensões do Espírito Santo, né, ativando a sua igreja pela ministração dos dons espirituais, da palavra de Deus, você pode entrar em contato conosco, tá bom? Nos números que tem aí, né, no nosso canal. Você pode entrar em contato conosco e nós vamos aí. Pastor, o senhor cobra quanto? Nada. Amém? A Bíblia diz que de graça receber, de graça dar. Nós não cobramos para ministrar a palavra, viu, querido? Nós não cobramos, né? Seria uma injustiça da gente cobrar para ministrar a palavra. Nós não cobramos para ministrar, né? Se os irmãos quiserem nos abençoar, amém. Isso é caso fora a parte. Aonde nós temos ido, eu tenho falado sobre isso, né? Mas que eu cobro? Não, eu não cobro. Eu estipulo um preço, você me paga tanto que eu vou. Não, né? Quando eu vou para fora de Brasília, geralmente eu cobro, não que eu cobro, mas eu falo com a pessoa, eu estou indo no seu ministério, mas você nos dê a passagem de ida e de volta, e nós vamos lá e faz a obra. Amém, queridos? Então, geralmente a gente faz esse trabalho de 3 dias, esse trabalho geralmente dura 3 dias, né? Que é a escola, onde nós ensinamos tudo sobre o relacionamento com Deus, como ouvir a voz de Deus. Uma das mensagens que você ouviu aqui nessa noite é uma das coisas que nós fazemos, a oração, oramos por cura divina, oramos, né, pelos dons de revelação, oramos a impartição dos dons, a transferência de unção, para que Deus possa levantar os guerreiros, porque Deus está levantando os guerreiros para esses últimos dias. Então, querido, se você quiser nos levar no seu ministério, você pode entrar em contato conosco, nos números, nos contatos que estão aí no nosso canal, tá bom? E nós iremos aí no seu ministério realizar a escola Vivendo o Sobrenatural na Terra, nas dimensões do Espírito Santo. O Espírito Santo está querendo levar nós agora não é para níveis, mas não é para dimensões, porque Jesus está voltando para buscar a igreja, e a igreja precisa se despertar para poder se encher do Espírito para subir no arrebatamento. Um dos sinais que a igreja vai subir, um dos sinais que você está preparado para subir no arrebatamento é você estar cheio do Espírito. Lá no livro de Mateus capítulo 25 fala sobre as 5 loucas e as virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes, né? E andar com Deus. Enoque é um símbolo do arrebatamento. Enoque mostra, Enoque ele mostra ali quando é que uma pessoa está pronta para subir, andando com Deus. Amém, queridos? Então, se você quiser, entre em contato conosco e nós estamos aqui para servir o reino de Deus, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por você ter estado conosco até agora. E essa foi a nossa segunda parte da nossa série, relacionamento e intimidade com o Espírito Santo. Na primeira nós falamos sobre o tempo, né? A importância de você priorizar o tempo com Deus para você conhecer Deus. E nessa nós falamos sobre discernindo, ouvindo e discernindo a voz de Deus. Amém? Um abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Ore por nós, tá bom? Coloca aí o nome do pastor Evaldo nas suas orações. Esteja orando por nós, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. Tchau.